Senhor, mais uma vez nós nos rendemos diante de Ti e também nos rendemos diante da Sua palavra, Senhor. Ó Deus, a Sua palavra possa governar as nossas vidas, Senhor. Nós pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós mais uma vez e que nessa noite possa abrir a Tua palavra para nós. Possa, ó Deus, falar ao nosso coração, nos dê luz, que a Tua palavra encontre livre curso em nossas vidas. Ó Deus, somos tão pequenos, mas ela é tão grande, Senhor. E nós queremos que ela venha nos constituir, nos amadurecer nela, Senhor. E que essa palavra também passe através de nós e possa, ó Deus, abençoar a vida de outras pessoas, Senhor. Nós verdadeiramente, ó Deus, precisamos tanto que o Senhor governe as vidas de cada um, Senhor. Ó Senhor, nos ajude. Realmente compadece de nós. Nós precisamos de Ti. No nome de Jesus nós oramos e confiamos que o Senhor está entre nós. Para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos voltar a falar do que começamos, acerca de dons espirituais e o corpo de Cristo, né? A edificação do corpo e o aspecto do funcionamento dos dons espirituais, porque nós começamos a falar sobre isso, né? No capítulo 12 de 1 aos Coríntios. E aí, na outra reunião, nós abrimos um parênteses para falar sobre uma vida de acordo com as Escrituras, né? E nós vamos retomar então esse assunto. Vamos ver inicialmente 3 versículos. O primeiro está em 1 Coríntios 12, o verso 1. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A primeira coisa que Paulo fala sobre os dons é que ele não queria que os irmãos fossem ignorantes, ou seja, não tivesse entendimento, não tivesse conhecimento dessa realidade espiritual. Um pouco mais à frente, capítulo 14, o verso 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, por um lado, ele não quer que seja ignorante. Na verdade, ele quer que a gente procure com zelo os dons espirituais, né? E uma outra passagem está no verso 12 do capítulo 14. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então ele agora fala que deveríamos progredir, não apenas ter dons e funcionar, mas também progredir, ou seja, crescer, amadurecer, né? Então é importante a gente considerar esse assunto, porque não é a vontade de Deus que sejamos ignorantes, mas é a vontade de Deus que sejamos operantes, né? Porém, operantes com equilíbrio, com maturidade, né? Quando nós vemos o pano de fundo da igreja em Corinto, havia desordem. Por um lado, havia muita fluidez dos dons, né? Havia, de fato, manifestações espirituais, e agora Paulo está colocando ordem. Talvez em nosso caso é um pouco diferente, né? Nós precisamos realmente que o Espírito Santo haja entre nós, né? Nós hoje não precisamos falar tanto de ordem, porque nós não temos problema de desordem entre nós, né? Mas nós corremos o risco de apagar o fluir dos dons espirituais da nossa vida, né? Nós precisamos voltar a um equilíbrio que os coríntios nem sequer tinham, né? Então vamos considerar a palavra do Senhor buscando um caminho para que o Senhor possa nos amadurecer nesse assunto, né?
Em primeiro ponto, o verso 1 do capítulo 12, vamos voltar lá. A nossa versão em português diz a respeito dos dons espirituais. Mas no grego não é bem assim. É a respeito dos espirituais. Ou das pessoas espirituais. Né? De pessoas que estão funcionando porque são espirituais ou estão dando vazão ao Espírito Santo, né? Então, assim, os coríntios, existiam aqueles que eram meninos na fé e queriam funcionar nos dons espirituais e, por outro lado, por serem meninos, também não compreendiam, de fato, o funcionamento daqueles que eram espirituais. Então, dificilmente os meninos na fé vão poder compreender equilibradamente quando Deus está agindo, quando Deus está trabalhando, quando Deus usa pessoas. Tem um livro do Tozer, que é muito bom, diz assim: ausência de dons, a tragédia da igreja. E o Tozer era um irmão conservador, um irmão, de certa maneira, avivado, né? Mas ele era alguém muito equilibrado, um homem da palavra. Mas ele reconhecia que não pode haver edificação da igreja se não houver o funcionamento dos dons espirituais. E Paulo vai falar disso, né? Que os dons foram dados para a edificação. Então, de alguma maneira, Paulo coloca os dons como ferramentas. E nós como operários, nós como trabalhadores na casa de Deus. Se nós enterramos os nossos dons, seremos aqueles operários de braço cruzado. Nós não temos nada para contribuir. Imagine que você vai trabalhar, alguém te chama para passar roupa na casa. Aí vai você passar roupa. Chega lá, a pessoa fala, mas não tem ferro. E como que você vai passar roupa se não tem ferro? Ou te chama para cozinhar, mas não tem panela, não tem fogão, não tem... Então você tem a pessoa, mas você não tem as ferramentas para a pessoa trabalhar. Então quando a Bíblia fala dos dons, ela está falando de serviços. Serviços que Deus repartiu no corpo para que os cristãos possam funcionar. Então Paulo vai falar que o verso 4 do capítulo 12, nós já vimos isso. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito Santo que trabalha, né? E parece que esse era um problema da igreja em Corinto. Porque mais à frente ele vai falar que numa mesma reunião, várias pessoas estavam falando ao mesmo tempo em línguas ou profetizando. Então isso mostra que havia uma desordem. Como que pode o mesmo Espírito estar usando uma pessoa e mais 5, 6, 10 ou mais pessoas também estão operando naquele mesmo momento? Aí ele vai falar assim: se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a guerra? Você imagina ali um exército no campo de batalha e todos os soldados estão atentos ao toque da corneta, né? Se ele não der um toque certo, poxa, é alvorada, é recolher, é marchar, é guerra, o que é? Então eles não vão ter condição de corresponder. Então, assim, na igreja, o Espírito Santo é um espírito de coerência, é um espírito de ordem, é um espírito de harmonia e não de desordem, né? Quando o Espírito Santo está trabalhando, se é o Espírito Santo, há um testificar no corpo e uma confirmação. Paulo começa a podar mais à frente a possibilidade de várias pessoas tentarem funcionar ao mesmo tempo, porque não compreenderiam isso. Parece que se entendia que o Espírito Santo atua na minha vida, porque o Espírito Santo é quase uma propriedade particular minha. Enquanto que Paulo está tentando mostrar que ele é uma propriedade do corpo. Assim como você vai fazer algo e você usa os seus membros, mas é apenas um funcionamento só, organizado, assim também deve ser o corpo de Cristo. Toda vez que o Espírito Santo estiver operando na igreja, ele não vai promover desordem. Às vezes acontece de pessoas acharem que são inspiradas pelo Espírito Santo e elas começam a querer fazer um trabalho isolado da comunhão. Provavelmente isso é um outro espírito.
né? Porque seria quase como se imaginar que um membro do nosso corpo físico vai poder funcionar sem o nosso corpo. Imagine que amanhã um pé cisma de sair andando por si só, me deu vontade de andar, ele sai andando por aí. Isso não seria possível, não é verdade? Falar, você está dormindo demais, já amanheceu, o galo cantou, eu vou levantar e vou andar. Isso não pode acontecer. Mas às vezes na igreja é assim, a pessoa pensa que o Espírito Santo está chamando ela para um serviço e ela não contextualiza isso com a comunhão do corpo. Um dos pontos de equilíbrio quando o Espírito Santo está usando uma pessoa é que há uma ressonância, há um testificar, há uma harmonia na comunhão. E quando Deus está usando alguém pelo Espírito Santo, Ele sempre usa na base de 2 ou 3, né? Sempre é num princípio de relacionamento com outros irmãos, justamente para a gente não cair em extremo. Como é propício, né, acontecer do inimigo que é sagaz, ele isola a pessoa para que a pessoa perca a cobertura, perca a comunhão do corpo, e aí então ela cai em terríveis problemas, em terríveis fraquezas, né? Foi por isso que Pedro ele falou assim, olha, vigiai, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está no plural. Ele anda bramando como leão, procurando alguém, no singular, para tragar ou devorar. Então acho que você já viu no Animal Planet ou em outros filmes de animais, você pega um predador, ele está ali olhando o rebanho, e ele começa a rodear o rebanho todo no plural, né? As ovelhas no plural, quer dizer, é como um grupo singular que ele vê como um grande animal, na verdade. Os predadores veem assim, eles veem uma grande camada, aquilo ali é muito grande, e ele começa a rugir e andar em redor, até que alguém se espante e se isole do grupo todo. Quando ele se isola, aí ele se torna uma presa fácil. Então ninguém vence o inimigo sozinho e também ninguém pode servir a Deus sozinho. Então o inimigo fará de tudo para isolar uma pessoa, porque quando ele isola, então essa pessoa se torna uma presa fácil. E quase sempre, infelizmente, pessoas que pensam que têm um dom espiritual mais elevado começam a entrar soberba. A igreja está carnal, a igreja não me entende. Aí a tendência é ele se sobrepor à igreja e se comparar com os outros irmãos. Aí entra a vaidade, entra o isolamento. Aquilo que provavelmente seria uma profecia pura começa a dar lugar a um espírito de falsa profecia. Aquilo que era uma revelação da palavra se torna uma heresia da palavra. Percebe? Porque há um isolamento. Então Paulo vem mostrando que o Espírito Santo ele é o espírito do corpo, ele não é um espírito de um indivíduo. Ele não foi derramado para promover uma pessoa isolada do corpo. O Espírito Santo foi derramado para edificar o corpo todo. Ninguém pode e nem é bem-sucedido sem estar inteiramente relacionado com a comunhão do corpo. Amém? Esse é um ponto assim que precisa, irmãos, ficar claro para nós. Qual é o Espírito que está atuando em você e em mim? Se é o Espírito Santo, pode ter certeza, ele te leva para mais dentro da palavra, te leva para mais dentro da comunhão, te leva à submissão, te leva à santificação, né? Os dons são para serviço, para humildade, para cooperação. Agora, se não é o Espírito Santo, ou se começa o Espírito Santo e entra um outro Espírito, aí o que acontece? Competição. Paulo diz, ninguém faça ou sirva por vanglória, por competição, mas por humildade, considere os outros superior a você. E quando um outro espírito começa a entrar, o que acontece? A pessoa faz por vanglória, por competição, por partidarismo. E aí começa a ver comportamentos distintos do comportamento do Senhor. Sempre os dons, porque são duas coisas. Primeiro, o dom é da igreja. Ele não é o dom da pessoa. O dom é do corpo. Quando você é um membro, o dom está em você. Mas como indivíduo, ele não pertence a você. Percebe? Por exemplo, quem que ouve no corpo? Por exemplo, a Cátia escuta? Sim ou não? Você escuta quando eu falo?
Mas você que está escutando. Então, assim, o seu ouvido escuta, mas não escuta para o ouvido. Ele escuta para o corpo todo. O seu olho está vendo, mas ele não vê para o olho. Ele vê para o corpo todo. Percebe? Então você tem o olfato, o paladar, todos os serviços, mas nenhum desses serviços é propriamente para o membro que tem o serviço. Pelo contrário, é para o corpo todo. Então, o ouvido não é para ele. Ele não tem autoridade de se isolar do corpo para ver se ele vai ouvir. Ele não precisa fazer isso. Ele só precisa estar no corpo. Quando eu falo, eu não falo ao seu ouvido. Eu falo a Kátia, ao Renato, ao Fabrício. Percebe? Eu não falo, pé, vem aqui. Eu falo, ô minha irmã, vem aqui. Então, quando Deus fala, ele fala ao corpo. Percebe a diferença? Quando Deus usa os dons, ele vai dizer que ele usa para a edificação do corpo. Agora, o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer que a pessoa se isola para ela ouvir o Deus no contexto individual. E para a edificação individual, aí vem a soberba. Por isso que todo serviço na igreja ele tem que visar o corpo. Até mesmo o nosso estilo de devocional. Você vai ler um livro. Para que você vai ler um livro? Claro que você tem que querer conhecer o Senhor, conhecer mais a palavra, mas se você não estiver pensando em que isso vai trazer edificação ao corpo, essa busca é egoísta. Eu conheço cristãos, você chega na casa dele, tem uma biblioteca maravilhosa. Provavelmente já leu ali 30, 40 livros. Mas se você procurar saber se aquilo ali redundou em serviço ao corpo, às vezes não. Então essa não é a maneira correta de ler. Percebe? Quando nós ingerimos algum alimento, entra pela boca, né, e é absorvido, depois ele é processado, né, mas é para nutrir todo o corpo. Então ninguém deveria ler, orar, cantar, servir, seja lá qualquer tipo de ministério que ele faça, ou serviço que ele exercita, pensando em si. Isso não é consciência do corpo. Isso aí ainda é uma consciência do homem velho. É um ponto que precisa ficar claro para nós. Por exemplo, nós somos indivíduos, porque somos pessoas. Só que a queda de Adão nos levou a ser indivíduos individualistas. O ser indivíduo é natural, mas o ser individualista ou egoísta não é espiritual, né? Não é saudável, porque a pessoa faz com que o mundo gire em torno dela. Então, quando o Senhor veio nos salvar, Ele não veio só nos salvar da condenação eterna, Ele também veio nos salvar do individualismo, que é essa insistência do homem querer fazer com que o mundo gire em torno dele. Se ele não é salvo do individualismo, o que acontece? Até a igreja, ele quer que a igreja seja para ele. Quer que Deus seja para ele. Ele fica bravo se Deus não responde a oração. Por quê? Porque tem que responder a minha oração. Percebe? As bênçãos têm que vir. Não gostei da palavra hoje. Por quê? Porque tem que ser para mim. Eu fui ouvir uma palavra, mas a minha necessidade é aquela. Se não vê aquela palavra para suprir a minha necessidade, a reunião não foi boa. Quer dizer, a reunião só é boa quando eu sou tocado. Eu sou beneficiado. Isso é o miserável do Adão se manifestando. Então, assim, lembra de um texto que está em João 11, 51, 52? Seria bom a gente ler, porque tem a ver com o nosso contexto, porque, na verdade, irmãos, não tem como falar de dons espirituais se a gente não tiver bastante consciência da realidade do corpo de Cristo. É melhor a pessoa não fluir em dons, se ela não tem consciência do corpo, do que ela começar a funcionar em algum tipo de dons e amanhã ela se tornar um herege, alguém que dá lugar a um outro espírito ou causa divisão, né, causa problemas. João capítulo 11, vamos ler o verso 51 e 52. Vou pedir que alguém leia esses dois versículos, por favor. Está falando de Caifás, falando sobre a morte do Senhor. Ele era sumo sacerdote, né? Ora, 51. Isso. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas tendo um sumo sacerdote naquele ano,
profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Você está vendo? Reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Se são filhos de Deus é porque estão salvos. Salvo da condenação eterna. Mas, no entanto, eles são filhos de Deus, mas estão dispersos. É hoje a situação que nos encontramos, né? Muitos filhos de Deus, mas individualistas. Cada um procurando fazer o que bem entende, o que bem quer e quando quer. Não está discernindo o corpo. Então, esse nível de salvação ele precisa ser desenvolvido, né? Seria o que poderíamos chamar da salvação orgânica. Que Deus nos tirou de uma humanidade caída, ou seja, nos tirou de Adão e nos transportou para Cristo, que é o último homem, o último Adão. Quando Deus olha dos céus, ele vê só 2 homens. É o que está em 1 Coríntios capítulo 15. Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. Adão é alguém que se volta contra Deus para poder fazer a sua própria vontade. Então ele deu as costas para Deus lá no Éden porque ele andou atrás de benefício próprio. Enquanto que Cristo, o que ele fez? Ele orou lá no Getsêmani, né? Se é possível, a parte de mim se cálice, mas não seja feito como eu quero ou a minha vontade, mas sim a tua vontade. Quando Adão pecou, onde ele estava? No jardim do Éden. Éden significa deleite. E quando Jesus tomou a decisão de seguir o Pai, ele também estava no jardim, só que ele estava no jardim do Getsêmani. E o significado de Getsêmani é prensa de azeitona para gerar o azeite. Percebe? Os 2 homens estavam no jardim e os 2 decidiram por toda a humanidade. Só que um desobedeceu e por isso entrou o pecado, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. O outro negou a si próprio e obedeceu. Enquanto por Adão entrou o pecado no mundo, pela obediência e o sacrifício de Cristo, entrou o perdão, entrou a salvação. Então agora nós temos esses 2 grandes homens. A humanidade está dividida nesses 2 grandes homens. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Então todo aquele que, embora sendo filho de Deus, ele ainda vive uma vida individualista. O que eu quero dizer com uma vida individualista? É uma vida que não depende do corpo para as suas decisões, para as suas escolhas, para o seu viver como cristão. Ele é salvo porque creu em Cristo, mas ele ainda precisa experimentar a libertação da escravidão de uma vida egoísta. Percebe o que eu estou falando? Então, uma pessoa egoísta, individualista, melhor que não manifeste dons espirituais. Porque se sem a manifestação dos dons ela já não depende do corpo, ela não se sujeita à autoridade, ela não tem comunhão, ela não ouve Deus na igreja, o que dizer se essa pessoa tiver um nível de palavra, ou de profecia, ou dom de cura, seja lá o dom que for? Vai ser um problema muito maior. E é assim que acontece com quem tem às vezes o dom da palavra, ou música, louvor, e assim, alguns dons que sobressaem, né? Sei que enquanto a pessoa não funciona, ela é quietinha, mas quando começa a acontecer alguma coisa, pronto. Na verdade, alguém disse assim, que todo mundo é muito bom até que ele receba poder ou autoridade. No dia que ele é elevado numa posição de autoridade, aí você vai ver quem de fato essa pessoa é. Se ela não é quebrantada, ela usa a autoridade para manipular. E se ela é quebrantada, ela usa a autoridade para servir e não se autopromover. Não é assim? Né? Então, essa questão dos dons, ela é uma linha muito fina. Porque, irmãos, Satanás quer usurpar o lugar de Deus. E Satanás, ele também quer agir na igreja. É um termo forte falar sobre isso. Se ele não pode entrar dentro do cristão, porque nós temos o Espírito Santo, no mínimo ele vai querer usar o que o cristão tem. Sua mente, sua alma e seus talentos. Então hoje a falta de fundamento na palavra, a falta de consciência do propósito de Deus,
a falta de consciência do senhorio de Jesus, né? E da edificação do corpo tem promovido cristãos egoístas, individualistas, sem base na palavra. E quando menos espera, eles estão funcionando num outro espírito, achando que é o Espírito Santo. E usa a Bíblia para tentar fundamentar o seu estilo de vida. Então, quando temos esse texto, né, Jesus morreu não só pela nação de Israel, mas para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Eles são filhos, são, mas estão dispersos. Está cada um andando, como no tempo de Juízes, né? Cada um fazendo aquilo que acha melhor fazer. Mas nós precisamos ser reunidos em um corpo. E o que Deus vai usar para nos reunir? A cruz. A cruz é o instrumento que trata com o nosso ego, que derruba o nosso orgulho, que derruba esse pensamento de achar que nós temos o direito de viver uma vida sem depender do corpo. Quando nós encontramos de fato a cruz, nós vamos ver o tratamento, a disciplina de Deus para conosco. Porque é a cruz que nos transporta de Adão para Cristo. De uma vida que gira em torno de si para uma vida que vai girar em torno do Senhor. Uma vida que não vive mais para si mesmo, para o seu próprio propósito, mas ela vai girar ou vai viver para o propósito de Deus. Então, quando Paulo está falando acerca dos dons à igreja em Corinto, ele está lembrando que ele está falando a santos carnais. E por isso ele está falando sobre a ignorância. Porque as pessoas entendiam, pelo pano de fundo histórico, que o Espírito Santo é uma propriedade particular dele. E ele tem o direito de fazer o que ele quer. E não é. A Bíblia diz, há um só corpo e um só espírito, ou seja, é o espírito do corpo e não do indivíduo. Individualmente o Espírito Santo habita em nós, mas o Espírito Santo não é o espírito do indivíduo. Ele nos regenerou, ele nos salvou, ele fez com que cada um de nós sejamos filhos de Deus, mas ele nos batiza para dentro do corpo de Cristo, para a pessoa não viver uma vida isolada em si mesma. Amém? Vamos ver o verso 12 de 1 Coríntios 12. Primeiros Coríntios 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, está falando do corpo humano, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Às vezes deveríamos falar, pô, será que não é a respeito da igreja, não? Não é. É com respeito a Cristo. Porque agora Paulo está apresentando Cristo como esse homem coletivo. Lembra que eu falei de dois homens? Adão e Cristo. Isso está em 1 Coríntios, a gente poderia ler esse verso daqui a pouco, né? Lembra quando Saulo perseguia a igreja no livro de Atos? Aí você chega no capítulo 8, ele pega a carta, né, das autoridades de Jerusalém, do Sinédrio, dos anciãos, e ele parte lá para Damasco para procurar os cristãos e prender. Aí no caminho de Damasco, ao meio-dia, ele encontra uma luz mais forte que o sol de meio-dia e ele cai por terra. E ele ouve uma voz do céu. Você lembra o que a voz falou para ele? Mas quem que ele estava perseguindo? A igreja. Eram os cristãos, era a igreja. Como é que o Senhor fala, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem ele está perseguindo? O Senhor Jesus ou os cristãos? Jesus. Pois é, esse é o mistério. Que todos que fomos salvos, nós somos enxertados, incluídos para dentro do corpo de Cristo. E quando Saulo toca num cristão, está tocando no Senhor. Imagine que alguém pega um alfinetezinho e fala, Gilmar, eu gosto de você demais, mas não gosto desse dedo seu não, eu vou furar ele. Falou, mas como é que você vai furar ele? Não, eu não vou furar você, eu vou furar o seu dedo. É louco o cara que vai falar isso, não é verdade? Ele poderia até falar, você não é o dedo,
mas o seu dedo faz parte de você. Não é isso mesmo? Então, assim, quando Saulo perseguia a igreja, ele estava como perseguindo os dedos, os pés, as orelhas. Ele estava perseguindo o Senhor. Porque agora o Senhor habita em nós e nós habitamos nele. Então agora nós temos dois aspectos da pessoa do Senhor, ou do Senhor. Um é aquilo que está em 1 Timóteo 2, 3, 4, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então esse homem é aquele corpo glorificado que ressuscitou da sepultura, né? Ele tem espírito, alma e corpo. Ele ressuscitou, ele é o nosso Senhor. Quando ele ressuscitou, ele apareceu ao discípulo, né? Chamou Tomé e falou assim: ó, Tomé, enfia o seu dedo aqui, ó, na mão, e põe o seu dedo aqui também na minha costela. Olha aí o furo. Você não falou que se colocasse você ia crer? Então coloca. Mas depois ele come pão e peixe com os discípulos e ele fala: sou eu mesmo. Um espírito não tem cor, mas olha aqui que sou eu. Então ele está falando desse homem, dessa pessoa. E ele ressuscitou. Está à direita do Pai. Quer falar? Não. Agora, quando ele chega à direita do Pai, na ascensão, se cumpre a promessa que ele falou no livro de João. Importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não será derramado. Então ele sobe aos céus para de lá, na ascensão, derramar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é derramado, agora os cristãos são batizados em um único corpo. Então todos nós, pelo Espírito Santo, fomos batizados num único corpo, que é o corpo místico de Cristo. Então, de alguma maneira, Jesus tem dois corpos. Um corpo físico glorificado e um corpo orgânico que é formado por todos nós. É claro que não seria um termo muito apropriado. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós os membros. Mas digo assim para a gente poder entender claramente isso, né? Por isso que o verso 13, quando ele está dizendo, assim também com respeito a Cristo, verso 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Você está vendo isso? Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Mas o que aconteceu, por exemplo, com o movimento pentecostal? A Bíblia está dizendo que todos nós fomos batizados em um corpo pelo Espírito. Mas o que é propenso fazer? A pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, como assim crer, e no lugar de formar o corpo, aí ela se torna alguém que quer prevalecer aos demais. Você encontra alguém e fala assim: irmão, você já foi batizado no Espírito Santo? Se você falar que não, se você fala língua estranha, se você falar que não, você está frito. Você é meio cristão. É um cristão assim, bem ralinho. Então, no lugar de gerar o batismo gerar o corpo de Cristo, gerou divisão. Porque agora tem aqueles que falam língua, aqueles que profetizam, aqueles que não foram batizados, aquele que nem tem o Espírito, e vai por aí afora. Você não poderia servir, porque você não tem o batismo do Espírito Santo. Então começou a haver as classificações das pessoas e as facções em nome do batismo do Espírito Santo. Só que o maior papel do batismo do Espírito Santo nesse contexto é formar o corpo. E os dons que o Espírito Santo dá aos irmãos é para que o corpo seja edificado. Então, se alguém crê que tem o batismo do Espírito Santo, mas ele ainda continua isolado do corpo, ele não entendeu a função dessa obra do Espírito Santo. Está dando para entender, irmãos, o que a Bíblia está dizendo? Se temos recebido uma experiência maior com o Espírito Santo, se é de fato o Espírito Santo, isso nos deve levar muito mais ao quebrantamento, à humildade, à comunhão. Ô Renatinho, faz favor, fecha o portão ali, fecha. Estou vendo que a gente está meio quieto com barulho, né? É que a Miriam passou agora. Ah, foi a Miriam? Ah, então tá bom. Não foi uma alma sem corpo não, né? Um espírito. Estou falando tanto de espírito. Ó, irmãos, como isso é importante, viu?
os dons, eles estão relacionados com serviço, né? Quando a Bíblia fala do enchimento do Espírito Santo no cristão, no original nós temos pelo menos 2 esferas ou 2 palavras. Você deve se lembrar que lá no livro de João, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e ele soprou e falou assim: recebam o Espírito. E depois ele diz assim: a quem vocês perdoar os pecados serão perdoados, e de quem reter serão retidos. Lembra? Está no final do Evangelho de João, acho que é o capítulo 20, né? Ou 21. Esse é o sopro do Espírito, a vinda do Espírito Santo para a regeneração. Por quê? Porque o Senhor falou para o discípulo: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então ali o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado nesse contexto de batismo para formar o corpo. Quando nós cremos no Senhor, todos nós recebemos a regeneração. E a função da regeneração é dar vida, é vivificar o nosso espírito que está morto em Adão, no pecado. E agora nós temos vida. Nós nascemos de novo à semelhança de uma criança. Tá certo? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Graças ao Senhor por isso. Mas agora o Senhor falou para eles permanecerem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Mas eles já tinham recebido o Espírito Santo. Lembra disso? Porque o Senhor falou isso no final do Evangelho de João. Receba o Espírito Santo. E quando ele mandou os discípulos esperarem, especialmente no Evangelho de Lucas, né? Agora o Senhor ressuscita e fica um espaço de 40 a 50 dias com os discípulos nesse processo até a vinda do Pentecoste, né? Que ele volta para o Pai. E eles ali, já tendo o Espírito Santo, permanecem em oração, e agora vem do alto o Espírito Santo como em língua repartidas, e eles recebem o poderoso batismo do Espírito Santo. Agora sim eles são revestidos de poder. No grego a palavra é dínamos, né? Poder é dínamos, é o poder para testemunhar. Porque o Senhor fala: vocês vão receber o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, quando o Espírito Santo vem para dentro do cristão, é para dar vida. É qualidade de vida interior, é novo nascimento, é salvação. Mas agora nós precisamos do poder do Espírito Santo para servir o Senhor com os nossos dons espirituais. Por isso que no livro de Atos, várias vezes nós temos o termo: e eles foram cheios do Espírito Santo. O que isso significa? Eles não tinham o Espírito Santo? Claro que eles tinham. Mas isso significa que a cada vez que o Senhor quer usar alguém, ele dá uma porção nova, uma porção renovada. Não é um outro Espírito. Não é receber novamente o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, mas é uma virtude. É um enchimento, é uma capacitação, é um revestimento que o Senhor está dando. É porque tem muito a ver com serviço, né? A gente poderia até estudar isso um dia, porque literalmente no grego são 2 palavras, é plesso e plero. Uma tem a ver com enchimento interior para a vida, e o outro tem a ver com revestimento para serviço. Por exemplo, Jesus tinha o Espírito Santo ou não? Tinha. Mas quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. E agora? Aí ele fala em Lucas e em Mateus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para evangelizar. Ó, percebe? É um revestimento para serviço. Porque agora se cumpriu o tempo do ministério. Mas ele sempre teve o Espírito Santo habitando nele. Percebe a diferença? Então todo cristão tem o Espírito Santo. Nunca alguém pode achar que é cristão se não tem o Espírito Santo. Mas toda vez que o Senhor te chama para realizar uma função, um serviço, mesmo que seja cuidar das crianças na igreja, nós precisamos da graça de Deus, da capacitação, do revestimento, da unção de Deus. Paulo foi revestido do Espírito várias vezes. Pedro foi revestido várias vezes. E isso está na Bíblia. Não significa uma nova vinda do Espírito, mas significa um revestimento para um serviço específico. Lembra que lá no Velho Testamento,
Às vezes a palavra fala, e o Espírito veio sobre Elias, o Espírito veio sobre Moisés e profetizou. Não está falando que veio dentro, porque nenhum deles era regenerado. O Espírito Santo não tinha sido derramado, né, como habitação, mas está falando de um poder para trabalhar. Ninguém poderia profetizar se não fosse pelo poder do Espírito Santo. João Batista, diz a Bíblia, que ele era cheio do Espírito desde o ventre. E quando você pega o termo no grego, não é habitação interior. Não é regeneração. Jesus não tinha morrido ainda. O Espírito Santo não tinha vindo nessa qualidade de serviço. Mas fala de um revestimento para o serviço, porque ele era um profeta. Ele precisava do Espírito sobre ele para ele poder profetizar. Ok? Desde o Velho Testamento, o Espírito Santo ele já vinha assim? Ele vinha sobre, nunca dentro. Sobre as pessoas. Ele veio Dentro. E se uniu ao Espírito da pessoa. Se uniu, porque agora nós nascemos de novo. Então, assim, quando a Bíblia fala aqui dos dons, ela está falando desse serviço específico que nós recebemos para que o corpo seja edificado. Por isso que, irmãos, todos nós podemos ser salvos, todos nós temos o Espírito Santo como habitação, mas quantos estão servindo na igreja? Eu não estou perguntando quantos têm o Espírito Santo dentro de si. Não estou perguntando quantos são salvos. Creio que todos os nossos irmãos em Cristo são salvos e têm o Espírito Santo dentro de si. Não é verdade? Agora, quantos estão servindo? Nós podemos servir na força do velho homem? Podemos servir na força da carne? Amanhã eu vou levantar, nossa, vou dar uma palavra amanhã poderosa. Os irmãos vão ver, pensando que é só o Fabrício e o Gerson. Amanhã, em nome de Jesus, pode? Não pode, velho. Ou eu vou ser um líder, eu acho que o negócio está meio devagar. Não tem nem noção, dura coisa ser um líder. É melhor não querer ser. Irmãos, quem pode se aventurar a servir na igreja se não for pelo poder e a graça do Senhor? Não é verdade? Então, assim, irmãos, nós, quando Paulo está falando da gente querer progredir, ele não está falando que você não tem o Espírito Santo. Nunca ele está falando isso. Mas ele está falando que nós devemos buscar da parte do Senhor um enchimento, um revestimento, uma unção específica para servir naqueles dons que ele já nos deu. Ou em novos dons que ele possa nos dar. Os dons são infinitos. Ninguém pode dizer, porque fulano tem um dom e não vai ter mais outro dom. Não. Lembra que eu falei na primeira vez? Nós temos dons, ministérios e operações. A pessoa pode crescer. Ela pode se desenvolver. E o mais interessante é que na Bíblia nós temos pelo menos dois aspectos de dons. Em 1 Coríntios 12 está falando de carismas. Está falando de dons sobrenaturais, de dons que vêm sobre as pessoas, por esse revestimento. Mas quando você lê Romanos 12, também está falando de dons. E eu concordo com um irmão chamado Darby, que ele fala que são dons da graça. O que ele quer dizer? Ou o que outros estudiosos também acreditam, e eu também acredito nisso. É que Deus deu dons naturais às pessoas, facilidade às pessoas, talentos, e agora Ele quer vivificar esses dons pela graça, para que esses dons sejam usados para edificar a igreja. Deu para você entender? Tem gente que gosta de fazer determinadas coisas, isso é natural. E se ela for cheia da graça de Deus, o Senhor vai usar isso que é natural para ser útil ao corpo de Cristo, que é espiritual. Tem muito serviço na igreja que não precisa tanto do Espírito Santo vir sobre a pessoa ou vir como um dom miraculoso. Naquela hora você teve ali uma experiência sobrenatural. Não. Por exemplo, cuidar das finanças da igreja, ser um diácono, uma diaconisa na igreja, cuidar de crianças, estudar a palavra com os irmãos, lições bíblicas,
Você não precisa ficar de joelho aí muito tempo. Ó, Deus manifesta um poder sobrenatural e tal. Talvez isso poderia funcionar com o dom da cura, né? Ou um milagre, que a Bíblia fala que são dons. Agora, cuidar de pessoas, serviços práticos, diaconato e ensino didático. Eu não estou falando de profecia, eu estou falando de ensino didático. Normalmente isso está ligado com faculdades, com talentos que Deus deu naturalmente às pessoas. E quando essas pessoas estão em Cristo e se santificam e são quebrantadas e passam a ser cheias do Espírito Santo, levar uma vida no Espírito, cada vez mais a graça de Deus toma essa pessoa. E agora ela passa a funcionar com muita mais agilidade e quando ela funciona, ela libera a graça para os irmãos. Está dando para entender? Então, os nossos talentos naturais também são dons que Deus deu. Porque às vezes uma pessoa é tão pentecostal que ela acha que o dom natural não é dom de Deus, não. Só é dom de Deus quando você tem um arrepio de cima para baixo. Não pode ser de baixo para cima, não. Tem que ser de cima para baixo. Aí vem aquela coisa, você tem que dar uma chacoalhada, falar umas línguas, dar uns pulos. Aí é dom. Aí é Deus. Mas se a pessoa servir calmamente ali, sem arrepio, sem sentir nada, entendeu? Sentadinho e fazer alguma coisa, isso aí é da carne. De jeito nenhum, irmãos. Todos nós podemos ser úteis na igreja. Quem lembra de uma jovem chamada Dorcas na Bíblia? Que está lá no livro de Atos, né? Que ela tinha uma função. Pedro estava viajando por uma região e os irmãos ali souberam que Pedro estava por ali e mandaram chamar porque aquela jovem tinha uma função tão grande na igreja, que era uma função que eu penso que é um talento natural, que ela fazia com a igreja, que quando ela morreu a igreja inteira caiu em pranto, especialmente as viúvas. Você lembra o que ela fazia, né? Ela costurava as roupas para as irmãs. Você acha que isso não é um dom? Hoje nós temos dificuldade de servir, né? Coisas pequenas. Agora imagine essa irmã está sempre fazendo roupa para as irmãs, para as mais velhas. Isso é um dom. E é um dom da graça. Deus deu graça para ela fazer isso. Eu estou querendo dizer, irmãos, que temos que desmificar isso. O que você está fazendo com os dons naturais que Deus te deu? Você está esperando vir um arrepio do céu, um anjo aparecer e falar: minha serva, esse que fala contigo, vai lá em tal lugar e faça isso. E o Senhor Jesus falou que se você der um copo de água fria a um dos seus pequeninos, você vai ter galardão. E se você der na qualidade de profeta ou a um profeta, você vai ter galardão de profeta. Fala de um copo d'água. Agora imagine se vai ter uma reunião de varões e você faz um bolinho de manhã. Hã? Você precisa sentir para fazer isso. A Bíblia fala também que a hospitalidade é um dom. Você sabia? Todos nós podemos ter esse dom. Mas hospedar você tem que renunciar, viu? Acordar cedo, renunciar ao banheiro, aí roupa, quando os irmãos vão embora fica um bocado de louça, um bocado de coisa para você fazer. Você acha que é fácil hospedar? Não é. Tem que cozinhar. E outra coisa, você acorda mais cedo e dorme mais tarde. É o último a dormir. Irmãos, isso é um privilégio. E a Bíblia fala que nós não devemos esquecer da hospitalidade, que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Agora, quantos querem hospedar? Alguém pode até falar: mas eu não tenho esse dom de hospedar. Aí a gente começa a mistificar demais. Sabe o que leva a gente a hospedar? O amor. Você gostaria de receber Jesus na sua casa? Então, quando os irmãos chegarem de fora, você recebe Jesus. É o corpo. Recebendo os irmãos, porque ele está no corpo. Não é verdade? Ele pode vir pessoalmente ou indiretamente através do corpo, mas tenha certeza que você está recebendo Jesus na vida dos irmãos. Agora, não é só hospedar, né? Tem quantos serviços que nós podemos fazer? Você pode fazer uma feira para os irmãos. Você pode lavar uma roupa dos irmãos. Eu sei que você está hospedando, mas eu queria lavar. Já que eu não hospedei, eu quero lavar a roupa para os irmãos. Eu quero dirigir. Eu quero ofertar. Irmãos, quantas coisas.
Eu sei que um casal viu que o irmão Dino não estava respirando bem, doou um aparelho para ele. Porque o Dino é o irmão que tem o ministério da palavra. Se ele não respirar bem, o corpo vai ser prejudicado. Esses irmãos foram lá e socorreram. Isso é uma bênção, irmãos. Então nós não temos que tentar assim, mistificar demais essa questão do funcionamento do corpo. Porque nós vamos ter o que a Bíblia no Velho Testamento fala, né, de serviços dos levitas e serviços dos sacerdotes. Né? Os sacerdotes ministravam a Deus a favor do povo. E os levitas ministravam ao povo diretamente. Quando nós estamos cuidando dos irmãos, nós estamos na casa como levitas. E quando nós estamos voltados para Deus, estamos como sacerdotes. O grande problema é que todo mundo só quer ser sacerdote, mas raramente quer servir a casa. Todo mundo quer estar lá como está em Mateus 17, né? Subiu ao monte da transfiguração e Jesus aparece ali. Aí Pedro fala, é bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas. Larga o povo para lá. Tem gente endemoniada, tem tudo, mas larga aquele povo para lá. Vamos ficar só nós aqui. E o senhor desce lá de cima e tinha um jovem endemoniado lá embaixo, né? Então é muito bom estar lá em cima. Vamos dizer assim, como um sacerdote, né? Contemplando, adorando. Mas olha, tem que descer e tem que servir as pessoas. Então, quando Paulo está falando do corpo e quando ele está falando dos dons, antes de mais nada, ele está quebrando o individualismo dos irmãos de Corinto. Porque eles tinham competição, eles tinham soberba, eles tinham vaidade, eles achavam que poderiam funcionar individualmente. Sem engano. Nós não funcionamos. Olha o seu corpo. Nada no seu corpo funciona individualmente. Você quer ver um exemplo? Vamos olhar aqui o livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, tem uma passagem verso 4. A gente vê que a igreja foi perseguida por Saulo e todos foram dispersos, né? Entre mentes, 8:4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha que obra tremenda que Deus estava fazendo através de Filipe. Aí nós temos o verso 9, que havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando-se ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo.
Pedro, porém, lhe respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, irmãos, olha que passagem tremenda. Filipe pregava o evangelho, expulsava demônios, curava enfermos, multidões aderiram ao Senhor por causa da pregação e dos milagres que Filipe estava fazendo. No entanto, as pessoas se batizaram através de Filipe. Porque quando você pega o livro de Atos, né, aqueles cerca de 13 mil homens que creram na pregação de Pedro, ele falou: o que nós vamos fazer agora? Pedro falou: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor e recebereis o dom do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo. Não é verdade? E eles se arrependeram, Pedro com os outros batizaram eles e eles receberam o Espírito Santo. Agora Filipe fez a mesma coisa. Ele pregou o evangelho, as pessoas se arrependeram, Filipe batizou em nome do Senhor, mas diz a palavra que o Espírito Santo não veio sobre eles. E agora? Não é estranho? Agora os apóstolos que estavam em Jerusalém enviaram, na verdade a igreja enviou para lá com os apóstolos. Nós temos aqui Pedro e João, né? O verso 14, e diz a palavra, o verso 15, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor. Quando eles impunham as mãos, o Espírito Santo era derramado. O que é isso, irmãos? Isso aqui é o corpo de Cristo operando. Deus usou Filipe, mas Deus não queria levantar um ministério em torno de Filipe. Deus estava poupando a divisão, a facção. Deus estava poupando multidões girar em torno de um homem proeminente. Deus dá graça aos membros do corpo parcial, nunca graça total. A graça pertence a Cristo e ao corpo. Ninguém tem tudo. Todos nós dependemos uns dos outros. O Espírito Santo era derramado quando os apóstolos impunham as mãos. É claro que Pedro depois foi pregar o evangelho na casa de Cornélio. Antes de Pedro terminar, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre os moradores e os visitantes na casa de Cornélio. Não teve regra nenhuma que tinha que se arrepender, ser batizado para receber o Espírito Santo. Não, eles ouviram a palavra e antes de Pedro terminar, não fez apelo, o Espírito Santo caiu sobre eles. Isso mostra que ninguém pode controlar a obra do Espírito Santo. Mas uma coisa é certa: Deus não vai permitir ninguém individualmente tentar levar a obra do Espírito Santo adiante. O Espírito é o Espírito do corpo. O fato de Filipe pregar, curar, expulsar demônios, não deu a ele autonomia dele batizar e impor as mãos sobre as pessoas para o Espírito Santo ser transmitido. Ele realmente precisou da chegada de João e Pedro para impor as mãos nessas pessoas e elas receberam o Espírito Santo. Não é tremendo isso? É o mesmo corpo, irmãos. Então, assim, nós realmente precisamos ver, pela graça do Senhor, de que nós somos incompletos sozinhos, mas nós somos completos com os irmãos do corpo de Cristo. E que, embora somos filhos de Deus e temos o Espírito Santo, nós lemos 3 versículos iniciais. Vamos ler novamente esses 3 versículos para a gente, pelo menos, fechar essa parte aqui, antes de se tratar sobre os dons, ou avançar sobre os dons, nós precisamos ter uma consciência clara do corpo de Cristo e do funcionamento dos dons espirituais, né? 1 Coríntios 12, verso 1. Quem pode ler o verso 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Não, isso é Romanos. É 1 Coríntios 12, verso 1.
Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ok. Esse é o primeiro ponto. Deus não quer que a gente seja ignorante. O que é uma pessoa ignorante? Não sabe, não conhece. E sabe, irmãos, nós corremos dois riscos. Ou nós vamos abraçar coisa que não é do Espírito Santo, porque não sabemos, ou nós vamos eliminar tudo que é do Espírito Santo, porque também não sabemos, temos medo, então é melhor largar esse negócio para lá. Aí nós podemos apagar o Espírito Santo. Nós não temos que cair nem no extremo e nem no outro. Nós precisamos conhecer a palavra, o Senhor, e não ter temor do que Ele tem para nós. E nem tampouco ser ingênuo para querer abraçar tudo de qualquer maneira, né? Então, o primeiro ponto é não ser ignorantes acerca dos dons espirituais ou acerca dos espirituais. A segunda passagem que nós lemos, quem lembra qual foi? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Aê, Renatinha, agora tinha que ser Fluminense, né, rapaz? É o enrolado, viu? Vamos lá. Capítulo 14, verso 1. Vamos lá, Renata. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que nós temos que seguir primeiro? Os dons ou o amor? O amor. Ó a chave, irmãos. Se você buscar os dons sem o amor, te torna mais orgulhoso. Percebe? O amor é sofredor, é paciente, não se exalta, não é leviano. Quem ama pode ter dom. Mas quem não ama, quanto mais dom tem, mais exaltado fica. Mais se enche. Então a Bíblia não diz para seguir os dons. Você tem que estar por aí buscando os dons. Sobra aquele monte ali, ó. Nossa, tem uma profetisa lá. Antes de você chegar lá em cima, ela já está dando a sua vida todinha. E tem gente que está fazendo isso. Tem pastores que governam a igreja ouvindo profecias. Vocês sabem disso, né? Não é, irmã? Não é a palavra que governa, são os dons das profetas que governam. Então a Bíblia fala: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Aí está certo. Porque se você ama, você vai querer servir. Mas como você vai servir sem dons? Sejam naturais, avivados, né, pela graça, ou dons espirituais. Volto a falar, os dons são comparados a ferramentas. Quanto mais ferramenta você tiver, mais útil você será. Não é verdade? Então, quanto mais você amar os irmãos e irmãs, mais você vai querer servir. E por isso você pode buscar os dons espirituais, né? Então, primeiro lugar, não seja ignorante. Segundo lugar, siga o amor e procure com zelo os dons espirituais. Terceiro lugar, o verso 12. Quem pode ler? 14 e 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Está vendo? Quando ou como que a igreja vai ser edificada? Quando nós tivermos irmãos que, além de ter dons, eles estão progredindo. Né? Estão progredindo, estão crescendo. Hoje, por exemplo, eu dei uns conselhos para o Renato esses dias, e o Renato agora está estudando a Bíblia, viu? Que tinha dificuldade de memorizar. Você leu a Bíblia hoje? Li. O que você leu? Aí pronto, já foi. Mas graças a Deus o Renato está melhorando, né, Renato? Agora o Renato pegou um caderno, está estudando e está vendo palavra por palavra. O que é concubina? O que é desposada? Porque está dizendo que José e Maria não tinham coabitado. O que é coabitar? Olha, mas também está uma perturbação, né? Toda hora pergunta. Mas é uma perturbação que vale a pena. Eu estou gostando, viu? É no bom sentido que eu estou falando. E aí eu até estou arrumando uma Bíblia numa linguagem mais simples. Mas assim, ele está progredindo. Só que eu não respondo tudo. Você perguntar o que é circuncisão? Eu vou perguntar de novo. E o que é circuncisão? Ele falou: eu não sei. Como é que você acha que eu sei? É porque você estudou. Mas aonde que você vai achar o significado de, igual hoje ele procurou, né, desposar e celeiro? Dicionário, enciclopédia. Então eu peguei uma enciclopédia, dei na mão dele e ensinei ele a achar.
Não quer dizer que eu não quero servir, mas essa é a função de quem ensina. É ensinar ele a aprender para ensinar outro. Então ele está progredindo. Se você hoje tem um dom, você pode aprimorar o seu dom para esse dom crescer ao ponto de você ser mais útil aos irmãos. Né? Então, irmãos, a igreja tem muitos serviços que nós podemos fazer, ilimitados. Lembre-se, dons de graça e dons carismáticos. Romanos 12 e Romanos 14. Alguém pode falar qual é a diferença de um dom de graça para um dom carismático? Quem que lembra? Quem está anotando aí? Pegou, Fafaela? O que é o dom de graça e o que é dom carismático? Não? Quem que pegou? Quando a pessoa faz com graça, assim, que... graça faz com graça. É, dando risada. Chuto, é. Eu tô conseguindo colocar as palavras. É o carismático aí, aquele quando é natural, não é? O dom de graça, sim. O dom de... Ixi, então não quero. Porque carismático vem de carisma, né? E carisma vem do revestimento do Espírito sobre a pessoa, né? Então, de graça... Tem a ver com dons sobrenaturais, né? Eu falo que é a função do natural. Por que eu estou relacionando a graça? Porque não é tão carismático, né? Ele é uma fluidez natural com a graça de Deus. Desculpa a ilustração. O serviço que o Fabrício está progredindo, né? Que eu, graças a Deus, estou bastante feliz. Né? É um dom de graça, né? Ele tem facilidade para ensinar. Agora, ele tinha que fazer 3 coisas. Um é não ser ignorante, falar, eu não sou nada, não tem nada, quem sou eu? E aí seria ignorante, aí eu brigo com ele. Né? Mas ele, graças a Deus, não tem. Né? O segundo é procurar com zelo. É achar o dom. E agora que achou é progredir. Então agora tem as... Porque é uma função que Deus deu para o irmão, que ele precisa da graça, da unção de Deus para desenvolver isso. Né? Isso é um dom. Mas a hospitalidade é um dom de graça. O trabalho que aquela jovem fazia, o cuidar de crianças, o cuidar das finanças, o cuidar de jovens. Irmão, nós estamos precisando de cuidar de jovens. Quantas coisas nós podemos fazer na igreja? E às vezes nós temos essas funções ou essa capacitação em nós. Nós só precisamos fazer como Paulo falou, né? Procurar com zelo. Lembra aquela mulher que ela perdeu uma das dracmas, ela tinha um colar de 10 dracmas, né? E ela perdeu uma. Enquanto ela não achou, ela revirou a casa inteira. Aí quando ela achou, ela reuniu os vizinhos e se alegrou. É mais ou menos aquela ideia ali. Nós temos que revirar a casa para achar o nosso dom. Ou seja, nós vamos servindo, conversando, procurando servir. Tem hora que você não sabe como é que você pode ser útil, mas uma coisa é certa, você tem dom onde você tem graça para fazer. Se você procurar o seu dom, às vezes é meio difícil achar. Mas se você simplesmente servir onde você tem graça para servir, aí você vai falar, puxa, estou descobrindo onde tem dom. Porque Deus sempre dá graça onde a gente tem dom. Né? Você sempre vai ter satisfação onde você tem dom. Quanto mais você faz, você tem mais alegria, tem mais leveza. Agora, quando você não tem dom também, meu irmão, porque esse é um problema, né? Quando eu tenho dom, eu tenho contentamento e quem está sendo servido tem graça, está recebendo vida. Agora, quando não tem, além de eu morrer, eu mato as pessoas também, né? Porque tem gente que acha que tem um dom e quer botar a goela abaixo. Irmão, eu tenho um dom de cantar. Aí quando vai cantar, sai de baixo, né? Ela pode cantar, né? Mas vai lá para trás cantar, né? Mas tô brincando. Mas tem gente que é assim mesmo. Ela acha que tem um dom que não tem. E quem vai falar que eu tenho um dom ou que eu não tenho? É o corpo. Não é eu que tenho que falar. Quem tem que falar é o corpo, né? Eu tenho ciência do que eu sei, né? Do que eu penso que sei. Agora, se o corpo falar que eu não tenho, aí fica complicado, né? Então, quando a pessoa tem graça, ela tem um dom, 2 coisas vão acontecer. Quanto mais você servir, mais vida, mais alegria, mais contentamento, aquele testificar, puxa, eu estou servindo o Senhor, que bom. E o corpo está tendo alegria, o corpo testifica, ele está sendo edificado.
Agora, quando a gente também serve naquilo que não tem chamado, além de você ficar atrofiado, é uma desgraça, como disse o Fabrício, né? Agora, o ruim é quando você sente que você tem um determinado serviço e você está sendo negligente, você está enterrando os seus talentos, como o senhor falou, né? Lembra que ele falou que ele deu 5 talentos para um, deu 2 para outro e 1 para outro? Aquele que tinha 5 multiplicou e mais 5 fez 10. E o senhor chamou ele de servo bom e fiel. O que tinha 2 multiplicou por mais. E que tinha um talento, enterrou. Então a pessoa que enterra o seu talento, além dela não estar sendo útil ao corpo, ela se torna uma pessoa sem sal, né? Sem vida, sem sabor. Porque, irmãos, é através do nosso funcionamento também que nós liberamos o Espírito Santo cada vez mais, né? Porque ele encontra caminhos entre nós. Que Deus nos abençoe.